Fala aí galera, eu sou o T e como eu precisava fazer um Geek Showcan. E muito bem meus amigos, eu estou aqui para trazer um vídeo falando sobre a nova carta anunciada recentemente. É um novo arquétipo exclusivo TCG que vai chegar na coleção de Battle of Chaos. Essa coleção ela vai dropar pra gente, se eu não estiver enganado, em fevereiro. É a Main Collection que vem geralmente ali em fevereiro. E já foi anunciada a primeira carta do arquétipo exclusivo TCG. Ah, como você sabe que é TCG? Bom, mano, essa carta, o Battle of Chaos já foi lançado lá no OCG. Essa carta, a coleção já tá lá, as cartas já estão lá. Essa carta não foi anunciada pra gente antes, ou seja, ela não existe no OCG. Logo, ela é exclusiva TCG, porra! Caralho, não acredito que eu tive que falar isso. Mas enfim, a gente vai acompanhar um pouquinho porque é um suporte pra ritual. E aparentemente esse arquétipo vai ser um arquétipo de ritual. E se você não me conhece direito, eu te digo que Ritual Summon é a minha mecânica favorita. Por isso que Necroz é o meu deck favorito. Eu imagino que todo mundo saiba disso, né? Enfim, então vamos conversar um pouquinho sobre essa carta, tentar imaginar algumas coisas e ficar maluco simplesmente com a mostrada de um pequeno mamilo de uma grande gostosa que pode estar vindo por aí no TCG. O assunto de hoje basicamente é esse, partiu. Vamos lá. E muito bem, meus amigos, então eu vou pedir o tempo básico pra você poder tirar essa webcam aqui da frente, né, pra gente poder acompanhar juntos ali atrás na tela do navegador, né. Enfim, com a tela do navegador em vista, você já está vendo a cartinha ali, né, então essa é a cartinha e o nome do arquétipo é Libromancer. Libromancer, eu não sei, Libromancer, eu não sei como se fala o nome dessa porra, mas é Libromancer. É como se fosse o livro falado da maneira errada, ou pelo menos como a gente imagina que se fala espanhol quando você não sabe falar espanhol. Libromancer, eu não sei o que eu tô falando, mas enfim, essa é a carta e como vocês podem ver, ele é um monstrinho com um status interessantes. O Moshiroi. Ele é um monstro vento de nível 3, atributo Psyche, 800 de ataque, 800 de defesa. Não sei se tem algo que interage com isso, mas enfim. E ele é Psyche, beleza? Beleza. Então, o efeito dele é o seguinte. Você pode revelar um Ritual Monster da tua mão, Special Summon esse card da tua mão. Simples, eficaz. Segundo efeito, se esse card é Special invocado, você pode adicionar um Libromancer Spell Deck do deck pra tua mão. Você pode adicionar um Libromancer Spell Deck pra tua mão. Beleza? Beleza, é qualquer spell. Não se restringe a ser spell de ritual. Então, quando o arquétipo foi lançado, a gente vai meio que saber, né, quantas spells existem no jogo desse arquétipo. E a partir daí a gente vai saber o quão bom é essa carta ou não. Porque pra ele adicionar um spell é coisa boa, mas a spell tem que ser boa pra ele ser bom. Se a spell for ruim, ele não é bom. É mais ou menos assim que funciona. Mas enfim, é simplesmente isso, e é a única migalha que temos até o momento. E o que dá pra conjecturar falando só simplesmente vendo uma carta existente? Caralho, que porra é essa? Então, aqui a gente começa a tirar algumas coisinhas. Bom, primeiro ponto que a gente pode pensar, interações diretas, né? Então, esse arquétipo, pelo que tá me soando, pela forma com que o texto dele foi escrito, não me parece que vai ser algo fechado, vai ser algo engine, mais ou menos como o Drytron, tá? O Drytron, ele falhou um pouquinho em ser uma engine, porque a engine dele é muito grande, e pra funcionar de fato, e o Drytron, ser bom, ou seja, justificar você usar essa merda, você tem que ter uma engine muito grande, consequentemente não cabe espaço pra tech, ele acaba sendo um deck de combo muito bom, mas no final das contas, competitivamente falando, tem um certo ponto pra ele ser bom ou não, como hoje ele não é. Então, não sei se esse deck vai ser uma engine, uma engrenagem para ajudar Ritual Summon rodar melhor por si só. Porque ele só precisa revelar o ritual da mão, ele não precisa tributar, por exemplo. Então, né, beleza. Ele não tributa o ritual da mão, só revela da mão e ele entra por Special. Se ele é Special e ele mesmo se invoca, contanto que você tem um ritual para mostrar, né, ele pode usar um Spell Trap deck pra mão. Beleza, então esse é o primeiro ponto, parece ser uma engine. Segundo ponto, bom, o segundo ponto que a gente pode imaginar aqui, que o cara, assim, eu sei que é muito pouco pra poder imaginar sobre, mas em questão de design de carta, até histórico que a gente tem no Yu-Gi-Oh!, a gente pode imaginar o seguinte: será que esse arquétipo que vai vir, que é um arquétipo de ritual, que ele vai chegar pra gente, né? Será que os monstros vão ser vantajosos? Porque quando você tem uma mecânica tão ruim como é o ritual é uma mecânica horrível. Como eu já falei no meu vídeo falando sobre a evolução do Fusion Summon, quando a mecânica é ruim e atrasada, a Konami precisa de usar de artifícios pra roubar na mecânica, pra deixar ela boa ou decente pra época em que ela está. Isso aqui vai ser lançado em 2021, é uma puta época avançada. Então pra isso ter uma mínima relevância, digamos assim, pode ser que a Konami não queira, mas pra ter uma mínima relevância, alguns artifícios precisam ser utilizados. Ou os rituais tem que ser barato, porque a carta de Ritual Summon é cara. Vamos supor que a Konami não invente uma forma engenhosa de fazer Ritual Summon. Por exemplo, o Drytron. Você vai fazer o Ritual Summon de qualquer monstro
independente do nível, usando o ataque do bicho como o tributo. E isso é excelente, porque os Drytron vieram pra fazer isso, porque todos eles têm 2000 de ataque, sendo que eles nem podem bater, porque quando eles são invocados eles vêm em defesa. Claramente eles foram feitos para serem tributos, pra qualquer monstro de ritual que você queira fazer, independente do nível. Não sei se ela vai revolucionar de alguma forma pra você chegar no ritual desse deck aqui, se ele vai usar os níveis, pontos de ataque, não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas, mesmo assim, vamos supor que seja um ritual summon clássico, você vai precisar do tributo, da spell de ritual e do ritual. 3 cartas. Supondo que esse cara vai buscar a spell que vai fazer o ritual summon, você vai precisar dele e do ritual da tua mão, que você vai invocar. 2 cartas, vai. 2 cartas. E aí, isso você tá tentando baratear a jogada. Daí, esse ritual que vai entrar, que é o que você revelou, que teoricamente pode ser o arquétipo o ritual do próprio arquétipo ou não, mas ele vai ter que segurar, ou vai ter que fazer jogadas de compra pra você colocar mais rituais na mesa. Mas aí a gente entra na parada. Geralmente, o que acontece? Ou você tem a mecânica de ritual extremamente barata, ou você tem os teus tributos se pagando, que é algo como mais ou menos o Necros tentava fazer. Por exemplo, os rituais de Necros, eles fazem coisas pra você, interagem no campo, na mão, eles tentam acertar a tua mão pra você fazer as jogadas e ter vantagem em número de cartas, porém, o ritual ainda é caro, mas eles baratearam o ritual summon com os efeitos das spells. Hoje já é comum, mas na época não foi, que é mandar um bicho de extra pro cemitério como tributo, né, pro teu ritual summon, banir bicho do cemitério, ou invocar o ritual do cemitério. Você economiza carta, né, vai precisar de 3, precisa de 2. E como você acerta a tua mão com os próprios Necros, isso fica barato. É um exemplo. Mas ainda por cima, os Necros de nível pequeno, eles, quando tributados por efeito, ou seja, por ritual summon também, eles podiam fazer uma ação e adicionar uma carta. Então, é um desses fatores que a gente precisa ver. Como esse cara é um monstro de main deck, ou seja, ele não é ritual, e ele não triga efeito quando é tributado, eu imagino que a dinâmica do deck vai ser combo. Ele não vai ser tanto de vantagem, digamos assim. Os rituais, eu imagino que podem ser coisas absurdas. Os rituais é quem vão fazer os efeitos, tá ligado? No campo. E não vai ser efeitos de interação. Vai ser efeitos de vantagem pra te possibilitar fazer mais ritual summon, fazendo com que a engine de ritual em si seja muito mais versátil e genérica. Eles vão fazer os combos, não vão ser, digamos, a tua endboard. A tua endboard, eu imagino, que continuarão sendo rituais genéricos, mais ou menos como no Drytron é. Pode ser que esteja errado, tomara que eu esteja, mas simplesmente por essa carta e por tudo isso que eu te falei, eu consigo imaginar isso, tá ligado? Ele não triga efeito quando é tributado, blá. Ele simplesmente pega a spell que vai tentar fazer o ritual. Agora, a spell é um outro 500. A Konami pode fazer, tipo, 2, 3 spell, nem precisa ser spell de ritual, mas faz ritual summon, por exemplo, tá ligado? Ritual summon de um monstro do deck, uma parada assim, sabe qual é? Uma parada dessa. Se você vai tributar, se você vai fazer o ritual summon de um monstro, você pode usar um Libromancer como material, como tributo inteiro, por exemplo, tá ligado? Um bagulho mongoloide desse. Já pensou isso? Se esse bicho revela um ritual da mão, entra por spell, efeito, pega uma spell hipotética dessa, que pode fazer o ritual summon de um ritual do teu deck, tributando um monstro na tua mão ou campo, cujo nível seja igual ao do ritual que você tributou, mas, se você for, se você estiver tributando um Libromancer, ele é tratado como tributo inteiro, puta que pariu, ia ser absurdamente absurdo, tá ligado? Ia ser muito forte, principalmente se fosse quick, e eu acho que aqui mora uma das possíveis revoluções que o deck pode fazer, terem monstros que tem efeito trigger de summon, como por exemplo uma Trishula, mas a Trishula é impossível de colocar no turno do oponente, muito difícil, pelo menos, inclusive é um absurdo que o arquétipo de Necros não tenha feito isso ainda. Quem sabe pode ser algo quick, que você vai fazer o summon no turno do cara, pros teus rituais chegarem popando coisas. Daí isso seria muito bom. Eu sei que eu tô pirando na ideia, mas já pensou se você tributa a porra de um Libromancer e invoca vamos supor, Betor do deck, do Megalith. Daí o Betor entra popando 1000 cartas, tá ligado? Você invoca a Trichulinha, e a Trichulinha entra popando todo mundo, porque você só precisa tributar um bicho. Seria absurdamente bom. As cartas nem precisariam pegar cartas no processo, porque o efeito é tão econômico que você não já tá roubando na forma de fazer, que não precisa ter recompensa de volta, tá ligado? Porque já tá barato o suficiente. Seria bem bom, seria bem legal. Por fim, última parada que eu tenho pra falar sobre isso, uma única carta, eu tô falando tudo isso porque eu sou um mongoloide, porque é uma mecânica que eu gosto, mas um último detalhe é que eu sei que sempre tem pessoas que têm um pensamento um pouco mongoloide, mas, por exemplo, não vão mexer na Anaconda, que foi no meu vídeo papo de banlist que eu fiz. Acabou de ter reprint. Tá. Acabou de ter reprint. Por isso não vou mexer em cartas problemáticas, mesmo devendo acontecer. Vai surgir, com certeza, em algum ponto, o argumento dizendo que não vão banir o Ben 10 do Drytron, que é uma coisa que todo mundo já tá tomando como certo, precisa acontecer pro Drytron sair do competitivo, inclusive pra deixar isso aqui como sendo uma nova engrenagem pra ritual. Olha só, Big Brain da Konami.
E aí existe a possibilidade da Konami não banir a Benten pra querer deixar esse deck jogando, tá ligado? Ah, esse deck precisa usar a Benten, porque a Benten é mais ritual. Vai te fuder, moleque. Outro detalhe que se fala esse cara é porque ele é Psyche, então o teleporte invoca ele, né? Só pra deixar registrado, porque eu sei que todo mundo ia comentar nos comentários. Mas enfim, então, não, eu acho que isso aqui não vai interferir. Na verdade vai ser até bom, porque tirando o Drythe, você deixa uma engine nova de ritual pra, quem sabe, ser inserida no metagame. Talvez esteja sonhando demais, mas enfim. Mas enfim, meus amigos, isso aqui é minhas ideias iniciais. É claro que no decorrer dos dias, quando o Battle of Chaos for lançado daqui pra fevereiro, tem chão pra caralho, novas cartas serão anunciadas. Obviamente eu vou fazer vídeo de absolutamente tudo que sai desse arquétipo, porque é de ritual e eu adoro ritual, como todo mundo sabe. É isso aí, valeu, falou e até mais. Cadê a capa? Valeu!